É mais fácil atacar o que não sabe, né? Julgar. Falar de meme. Flamengo é campeão da Libertadores do basquete. Pois é. É fácil atacar as pessoas sem saber a história, né? Tá aí, ó. Eu devia estar com uns 20 e poucos anos. 30, menos de 30. Sempre fui fã, desde garoto eu ia nos jogos do basquete. Sabe por quê? Pra quem não sabe, o meu avô e meu tio-avô, multicampeões de basquete pelo Tijuca. Minha família foi criada amando o basquete. E eu sempre chorei e vibrei muito com o basquete. Flamengo e Vasco, porrada comia. A rivalidade no basquete era até maior que a do futebol. Só que a galera não vai entender isso. Jogos na quadra do Tijuca, a galera não está preparada para isso. É mais fácil quando vê um torcedor do Flamengo emocionado com a Libertadores do basquete, fazer isso virar meme como se fosse algo assim, tá comemorando porque o Flamengo não tem título no futebol. Pelo amor de Deus, o Flamengo ganhou uma porrada de título aí em 7 anos, ganhou 3 Libertadores mais. Pô, ganhou mais 3 brasileiros. O que mais tem é título, a Copa do Brasil, Recopa, Supercopa 3, 5 Carioca. O que mais tem é título. Aí você vem me falar que eu não posso vibrar mais com basquete, por quê? Se o basquete me emociona mais. É Flamengo do mesmo jeito, cara. As pessoas preferem julgar, sem saber que a história é da família, sem saber que o teu avô e teu tio-avô são multicampeões de basquete pelo Tijuca, e o teu avô te levava pro ginásio para ver basquete, te levava pro estádio para ver futebol também, mas o amor dele pelo basquete passou para mim. Torcedor do Flamengo está revoltado com a escolha do árbitro da decisão da Supercopa contra o Corinthians. Rafael Rodrigo Klein, ele mesmo. Ele vai apitar a decisão da Supercopa, Flamengo e Corinthians. Um árbitro que tem um histórico de muitos erros contra o Flamengo, expulsões, pênaltis. Que escolha, meus amigos, que escolha. Os torcedores estão aí, ó. É sério isso mesmo? Uma coisa é certa, qualquer contato é falta. O que esse cara gosta de parar o jogo não está escrito. Pois é, isso é péssimo pro Flamengo. Ele picota o jogo inteiro. Meu Flamengo se ferrou. Começamos bem, olha aí. Eric, tenha cautela. O pessoal falando do Pulgar, olha, tenha cautela. Falar o quê? Ó, vamos ficar de olho. Não adianta ficar de olho não, cara. Não adianta ficar de olho não. Esse cara o que ele já fez contra o Flamengo, meus amigos, não adianta ficar nem de olho. Olha aí, ó. Minha opinião, pessoal falando que até foi uma boa escolha, que nos livramos de Klaus Sampaio, Wilton Sampaio e Daron, meu amigo. Isso aí é mesmo nível, parceiro. É mesmo nível, tá? É mesmo nível. Que vença o melhor, na minha opinião e tal. Cara, mas vai fazer o quê, né? Quando tem erro de arbitragem, nem sempre é o melhor que vence, né? Aí, o torcedor fala, ih, Deus me livre, bate na madeira. Cadê a madeira? Aqui, ó. Bati na madeira. Teremos pênalti. Haja falta. Deus me livre. Ó, madeira de novo. Não, é aqui. Não foi ninguém chegando. Não é nada não. Os cachorros acharam que a gente chegando em casa. Tô batendo na madeira. Calma que eu tô batendo na madeira. Furada. Olha, botaram um cachorrinho assustado. Tá vendo aí? Não, esse cara não, pelo amor de Deus. Tá todo mundo revoltado. O Flamengo tá começando aí a preparar a assinatura de contrato com o Lucas Paquetá. Enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, o Flamengo já está esquematizando tudo para Lucas Paquetá assinar o seu contrato. A gente trouxe aqui já há alguns dias que tinha o acordo entre Flamengo e Lucas Paquetá. Já existia o acordo entre o clube e o jogador. E muita gente falava, só acredito quando o Fabrício Romano falar o here we go, que não sei o que. Beleza, a gente também gosta quando ele fala. Mas a gente aqui tem informação séria também. A gente aqui tem informação exclusiva. A gente sempre falou que já estava certo o Lucas Paquetá. Há quanto tempo eu falei que estava fechado o Paquetá? Só ia definir algumas coisas. Eu falei, o que eu falava aqui há uma semana atrás? Quando e quanto? Quando ele viria e quanto seria? Mas que já estava certo. A gente já tinha essa informação.
de que os caras iam vender. Eu tive uma informação lá de dentro, de gente do West Ham, de jornalista que tem contato dentro do West Ham, que eles não dificultariam a saída do Lucas Paquetá. Que eles iam fazer de tudo para pegar o máximo de dinheiro à vista, dinheiro fixo. Eu falava isso aqui, mas eles iam liberar o Paquetá perto daquela proposta que a gente trouxe com exclusividade, eu, Raíza Simplício, de 35 mais 5 milhões de euros. Ele está saindo por 35,8, mas 35,8 milhões de libras, tá? Então, o West Ham, o clube inglês, aceitou a proposta financeira do Flamengo, mas queria aí um pagamento feito em 18 meses, né? 1 ano e meio. O Flamengo queria acelerar a vinda do jogador e também queria pagar em mais vezes, queria pagar em 3 anos, tá? Então, o Flamengo se acertou com o Paquetá, conversou com o West Ham, chegou nos valores que o West Ham queria, colocou 1 milhão de euros a mais, 1.250.000, ok, 1 milhão mais ou menos. Colocou a mais, para os caras não terem do que reclamar, colocou dinheiro a mais, né? Chegou num fixo que eles queriam, chegou numa vista que eles achavam interessante e começou a trabalhar a questão das parcelas, tá? O Flamengo queria um parcelamento em 36 meses, ou seja, 3 anos, né? Reduziu aí para 2 anos, sendo que inicia, né, em 2026, aí 2027 paga outra parcela, 28 paga outra, então acaba que são 3 parcelas contando à vista, né? Então, essa é a informação que a gente tem. O Flamengo conseguiu dessa forma acelerar tudo e resolver, tá? Então, parcelamento aceito, o Flamengo paga no total de 3 anos, tá? O encerramento é em 24 meses, ou seja, desde a data que você começa o primeiro pagamento, mas são 3 anos corridos, porque você paga o primeiro em 26, 27 e 28, ok? A expectativa é que o anúncio seja feito a qualquer momento. Todo mundo já sabe que a qualquer momento o Flamengo pode anunciar o Paquetá. Eu posso estar gravando esse vídeo aqui e o Flamengo anunciar o Lucas Paquetá. O contrato do Lucas Paquetá com o Flamengo é de 5 anos. A gente trouxe aqui que seria entre 4 a 5 anos. Ficou fechado 5 anos de contrato. O Vene Casagrande confirmou esses 5 anos de contrato. Acredito eu que o contrato seja 26, 27, 28, 29, 30. Final de 30 ou início de 31 a data, tá? Então, mas na verdade ele fica até a temporada de 2030. A nossa temporada começa em janeiro e termina em dezembro. O Lucas Paquetá tem um contrato para jogar até a temporada de 2030 com o Flamengo. Já está tudo acertado entre Flamengo e jogador. É só o West Ham liberar o último documento que o Flamengo está esperando, dar essa liberação, assinar tudo, e o Flamengo faz o pagamento, o Flamengo assina com o Paquetá e registra o Paquetá para ele já poder jogar a Supercopa do Brasil, Brasileirão e a Recopa Sul-Americana. Também, eventualmente, o Carioca, se o Flamengo, né, pode precisar também dele no quadrangular, ou pode precisar dele numa fase final, se ainda der, né, tá muito difícil, não é fácil, né? Então, ele saiu do Flamengo para o Milan em 2019, no ano mágico do Flamengo, em janeiro de 2019, quando o Flamengo trouxe... Ele sai do Flamengo, e olha que curioso, ele sai do Flamengo, o Flamengo faz um dinheiro importante naquele momento, contrata aquele time todo, Arrascaeta pro lugar dele, Bruno Henrique, Gabigol, contrata o próprio Felipe Luiz, que hoje o Felipe Luiz é o ídolo que é também e manda buscar o Lucas Paquetá de volta, pagando mais, depois que ganhou tudo, recuperou tudo com os prêmios, com dinheiro, botou dinheiro no bolso, o Flamengo, essa loucura de receita que é hoje em dia, e o próprio Flamengo indo buscar o Lucas Paquetá de volta. Que loucura, né, gente? O mundo dá voltas. E olha só, ele então saiu em 2019 e está voltando em 2026, 7 anos depois, com o Flamengo, nesses 7 anos, com o dinheiro da venda do Paquetá, que montou aquele time, hoje fez esse dinheiro valer muito mais e tem mais 3 Libertadores além da que tinha, 4 vezes campeão da Libertadores, ganhou mais 3 brasileiros, ganhou mais 2 Copas do Brasil, ganhou mais uma Recopa e vai para a segunda, ganhou 3 Supercopas, ganhou muitos cariocas. Eu vou lembrar aqui, talvez 5 cariocas, né? 5 cariocas, 5 cariocas.
19, 20, 21, 24, 25. 5 cariocas. Ganhou Derby das Américas, Challenger Cup. Ganhou muitos títulos, cara. Ganhou muitos títulos. É impressionante o que o Flamengo fez com o investimento daquela venda do Lucas Paquetá, Renier Jesus também, né? Foi um valor interessante, mas olha o que o Flamengo fez, olha o que a responsabilidade da venda do Paquetá naquela época, e hoje volta quase pelo mesmo valor, um pouco mais, só que tendo dado esse lucro todo ao Flamengo. Isso daí foi o começo, naquela mudança, contratação de Arrascaeta, para gerar esse retorno dele um dia. Olha a volta que o mundo dá, e o Flamengo se tornando um dos principais clubes do mundo em receitas e contratações. O Flamengo brigando com clubes da Premier League com vantagem em cima deles, tá? Confirmando essa contratação do Lucas Paquetá, ela vai ser a maior contratação da história de um clube brasileiro, superando a do Gerson pelo Cruzeiro e a do Samuel Lino pelo próprio Flamengo. Então, são aí valores impressionantes para um clube brasileiro pagar, contando imposto e tudo mais. A gente está falando de 40 e poucos milhões de euros e o valor sem impostos 35,8 milhões de libras. Tem ainda o dispositivo de solidariedade que será abatido, que é importante a gente falar. Então, a torcida do Flamengo aí, né, maravilhada com a chegada do nosso cria, com a volta do Lucas Paquetá. Também trazer aqui para vocês que apesar do portal Sky Sports ter cravado que a negociação já estava fechada, já estava assinada, a nossa equipe ouviu uma fonte ligada à diretoria que informou que os valores já estão totalmente acertados e que restavam apenas alguns pequenos ajustes para a assinatura de contrato. Então, o contrato está sendo preparado, já esses 5 anos de contrato. O Flamengo já está se preparando para a troca de minutas e tudo mais. E, cara, o anúncio é iminente. O anúncio pode acontecer a qualquer momento. A gente está aí aguardando. Tem também informações para passar para vocês que a venda de ingressos para a torcida do Flamengo começa nesta terça-feira. O jogo São Paulo e Flamengo, às 10 da manhã, começa, né, nesta terça-feira. Então, fica ligado. Terça-feira, 10 da manhã, tá? São Paulo e Flamengo no Morumbis, tá? Os sócios torcedores do Flamengo terão acesso antecipado a partir desta segunda às 16 horas, ou seja, já começou, já rolou, já tem algumas horas que começou, né? E para o público geral, as vendas iniciam às 10 da manhã desta terça-feira. A venda será realizada através do site oficial do Flamengo, tá? Padrão. O valor do ingresso R$100 e meia entrada R$50. A torcida do Flamengo ficará na arquibancada visitante, no anel superior, portão 15A, com acesso pela Avenida Giovanni Gronchi. Agora, avisar vocês, hein? Relacionamento com a torcida do São Paulo é fantástico. O torcedor do Flamengo anda no meio da torcida do São Paulo, anda normalmente no meio da torcida do São Paulo, vai pro estádio, não tem briga, não tem nada. Flamengo e São Paulo, inclusive a sede da Jovem Flá é junto com a da Independente, tá? Eu já fui várias vezes, inclusive os caras me reconhecem, torcedor do São Paulo, na multidão de torcida do São Paulo, eu passo no meio da torcida dos caras, os caras me reconhecem, me dão parabéns pelo trabalho, tá? Relacionamento é espetacular, jogar lá no Morumbis, ou eles jogando aqui também, são recebidos aí a pão de ló, como diria minha avó, né? Olha só, a gente trouxe mais cedo que o Flamengo tem 30 milhões de euros ainda para contratar um atacante, e eu conversei com uma fonte ligada à diretoria se o Flamengo tinha pressa também, assim que resolvesse o Paquetá, para nessa janela contratar o atacante. E a resposta foi que já te falei sobre isso, Paparazzo. Eu já te falei sobre isso, eu já te respondi sobre isso. Vai me perguntar isso de novo? Qual o sentido de voltar num assunto que eu já te respondi? Eu falei, cara, calma. Pô, mas eu já te falei. A gente não tem pressa para contratar o atacante. Você sabe o atacante que a gente quer. Nós vamos ter calma para encontrar um atacante naquele perfil ou ele mesmo. Caio Jorge, ok. Vamos ter calma para encontrar um atacante no estilo dele. Beleza. E aí voltou a falar. A gente tem o Paquetá chegando, olha aí. Paquetá chegando que faz 5 funções ali. E faz bem. Melhor do que muitos da posição de cada uma delas.
E ele faz o falso 9 muito bem, ataca muito bem, pisa na área, faz gol, chuta. Então a gente vê o Lucas Paquetá como esse homem do ataque, enquanto a gente não encontrar. Então não temos pressa para buscar esse atacante. Cara, eu tô falando para vocês, exatamente conversou comigo. Ficou até chateado que eu perguntei de novo. Porque a gente tem que saber, velho. A gente tem que procurar saber o que está acontecendo, porque as coisas mudam. Contratou o Paquetá, as coisas mudam. Perguntei se vai ter mais alguma contratação e ele falou, ó, nesse momento a gente está preocupado em fechar o Paquetá, estamos pagando além do que a gente imaginava, e o dinheiro que a gente tem separado é para um atacante. É pouco provável, e aí a gente já está acostumado com pouco provável, mas falou, é pouco provável que a gente tente a contratação de qualquer outro jogador de meio campo com a chegada do Paquetá. Não é impossível, mas é pouco provável que o Flamengo tente contratar algum outro jogador de meio campo, tá? Foi essa informação que eu recebi, que a prioridade agora, depois do Paquetá, é o atacante, tá? O Flamengo tá ali nas frentes tentando algumas contratações, tem Marcos Antônio, Danilo e tudo mais, mas o que eu ouvi não é impossível, mas é pouco provável que o Flamengo tente a contratação de outro meio campo agora. Com a chegada do Paquetá, supre o problema do Saúl e do De La Cruz. De La Cruz que já vai, em breve já está voltando. Mas já supre. E supre também um jogador de ataque, que ele também faz essa posição. Então o Flamengo contrata um verdadeiro coringa. E aí eles entendem que podem segurar o dinheiro que tem para contratar esse atacante. Se encontrar agora no perfil, ok, pode ser agora, ou meio do ano, ou final do ano. O Flamengo não vai ter essa pressa alucinada e não vai contratar errado. O Flamengo vai buscar fazer de tudo para acertar nessa contratação de atacante. O Flamengo não pode e não quer errar na contratação de atacante. Conversei com uma outra fonte com relação à questão de disputar o quadrangular para fugir do rebaixamento, e essa pessoa falou que internamente se sentem todos muito envergonhados se chegar nesse ponto de jogar esse quadrangular. Só de estar na situação que está, já estão envergonhados, estão muito chateados, mas que entendem que com as coisas acontecendo do jeito que eles esperam, e a gente tinha falado isso aqui com vocês, né? Com os 3 jogos iniciais ali do quadrangular, caso realmente o Flamengo precise, o Flamengo vencendo os 3 jogos, o Flamengo já se livra, e aí não compromete o planejamento do Flamengo, tá? Eles entendem que o planejamento do Flamengo não será comprometido, mas realmente se sentem muito tristes, internamente há uma tristeza muito grande dessa necessidade do Flamengo disputar esse quadrangular, caso isso realmente aconteça, tá certo? É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!